Olá, queridos. Olá, meus irmãos. Aguardando vocês chegarem para darmos continuidade ao culto. Ajustar aqui a câmera. E agora, tá ok? Deixa os irmãos chegarem para nós darmos início não, né? Continuidade ao nosso culto. Agradecer ao nosso irmão Bruno Martins, né, pelo primeiro momento, pelos louvores, que tanto nos abençoou, não é isso? Agradecer a Deus, agradecer ao Alberto com a sua família, pelo trabalho, pela missão, pelos atletas cristãos. E eu sou grato a Deus pelo privilégio de nesse momento poder trazer a sua palavra. A alegria de estar com cada um de vocês que nos acompanham. Zeline, era o meu aqui, Zeline, não era o seu não. Mas é uma alegria esperar mais alguns irmãos chegarem para nós darmos reinício, né, continuidade ao nosso culto. Acho que está ok, o som está ok. Vamos à reflexão da palavra do Senhor. Seja um momento agradável, seja um momento onde Deus possa falar aos nossos corações, aquilo realmente que de fato eu preciso ouvir, não aquilo que eu quero. Mas, sem mais delongas, eu queria abrir a palavra de Deus no texto de Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, que diz o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Meus irmãos, olhar para esse texto e alguns versículos nos chamam a atenção, dentre eles o qual Pedro e João diz o seguinte para o homem: olhai para nós. E esse é o tema, o título da mensagem, da reflexão. Olhai para nós. E essas palavras devem soar em nossos corações, em nossas vidas, aquilo onde iremos passar para as pessoas, a partir do momento que eu digo olhai para nós, que elas possam olhar para as nossas vidas, para a nossa conduta e dizer: ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Então, para que as pessoas olhem para mim, olhem para você e vejam Jesus. Olhar para mim e olhar para você e ver o caráter de Jesus reverberado através das nossas vidas.
das nossas ações, das nossas palavras, da nossa conduta, do nosso exemplo, daquilo quem de fato nós somos, homens e mulheres de Deus. Então, meus irmãos, o versículo 1 e o versículo 2 diz que Pedro e João subiam ao templo para orar. Então fica aqui primeiro uma grande lição para a gente. Pedro, um homem de temperamento difícil, complicado, explosivo, é um homem que diz: Mestre, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas porém é o mesmo homem que nega ao Senhor Jesus. É um homem que diz que para onde Cristo for, ele vai com ele. Mas também é o mesmo homem que puxa uma espada e tora a orelha do soldado. É um homem assim, meus irmãos, talvez bipolar, não sei, de personalidade difícil. Em detrimento a João, um homem conhecido como um discípulo do amor, discípulo amado. Então olhe que dois extremos, né? Um homem amado, que amava as pessoas, um homem que tinha a simpatia, e do outro lado um homem complicado, um homem que não era fácil de lidar. Mas, meus irmãos, foram homens que tiveram as suas vidas transformadas por Jesus. Homens que de fato viveram com Cristo, caminharam com Ele, mas a fundo conheceram quem era Ele, que era o próprio Filho de Deus. Ele deixa uma grande lição para as nossas vidas, que eles foram orar. E muitas vezes deixamos de orar, esquecemos de orar, pela correria da vida. E o versículo 2 vai dizer que foi levado um homem coxo de nascença, do qual eles colocavam diariamente na porta do templo, chamada Formosa. O interessante é que ele, vendo Pedro e João, ao entrar no templo, implorava para que os discípulos lhe dessem alguma esmola. Ou seja, era um homem que passou praticamente a sua vida, toda a sua história. O legado que ele deixa é que era um homem que vivia ali à mercê, à margem da sociedade. Era um homem que não tinha respeito das pessoas. Era um homem que dependia das pessoas. Muitos passavam por ele e nem olhavam. Muitos passavam por ele e o rejeitavam, como se não existisse ninguém ali. E nesse mesmo dia também Pedro e João passavam por aquele lugar e iriam entrar no templo. E ele clama por eles para que lhe dessem também uma esmola. Mas, meus irmãos, o interessante é que Pedro e João, ao ver esse homem, no versículo 4, Pedro, fitando juntamente com João, disse-lhe: olhai para nós. Ou seja, Pedro fitando, e a palavra fitando aqui traz a ideia de que olhou fixamente. Pedro e João atentou para aquele homem, olhou de forma firme, plausível, visível. Pedro e João olhou de forma diferente para aquele homem desprezado, esquecido e abandonado. E eles dizem o seguinte: olhai para nós. Meus irmãos, dizer para qualquer pessoa essa frase, olhai para nós, nos traz um peso muito grande. Porque o que é que eu tenho a oferecer no momento em que eu digo, olhai para nós? Olhai para mim. O que é que eu tenho a dar? O que é que eu, Cássio, tenho a dar para as pessoas quando eu digo, olhai para mim? Meus irmãos, eu simplesmente não tenho nada a oferecer. Eu não tenho nada a dar, nada a contribuir. A minha pessoa é muito simplória, medíocre, se tratando de uma situação onde eu preciso oferecer algo. E mais, eu convido ela a olhar para mim. E quando eu olho para dentro de mim, meu coração, minha mente, eu vejo que de fato eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Mas, meus irmãos, Pedro e João
eles dizem o seguinte: olhai para nós. Não foi um olhai para nós qualquer, em vão. Não, foi uma frase diferente. Porque a partir do momento que ele diz, olhai para nós, ele diz o seguinte: olhai para nós, porém vocês não irão ver Pedro e João, irão ver a Jesus. Meus irmãos, ao dizer essa frase, esses homens estão indagando para o homem o seguinte: eu não posso nada, quem pode é Jesus. Eu sou fraco, Jesus é forte. Eu não possuo nada, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o dono da vida. Olhai para nós. Olhai para mim, Pedro, e olhai para João. E através das nossas vidas você vai ver Jesus. Meus irmãos, de fato, esses dois homens carregavam em suas vidas as marcas de Jesus. Então, meus irmãos, quando eu digo para as pessoas, olhai para mim, eu também tenho que carregar comigo as marcas de Jesus. Eu tenho que compreender tudo aquilo que Jesus passou na cruz, que Ele viveu de forma tão cruel, uma forma que nos remete a pensar que homem algum poderia vivenciar aquilo que Cristo viveu. Então, meus irmãos, olhai para nós. É um chamado para que as pessoas observem a minha vida, observem a tua vida e olhem o verdadeiro caráter de Cristo através das nossas vidas. Então esse é um chamado, meus irmãos, é carregar essa responsabilidade de viver como homens e mulheres de Deus, que não tem do que se envergonhar do Evangelho, um homem de conduta ilibada, onde as pessoas não têm do que falar, não homens e mulheres que simplesmente carregam uma Bíblia debaixo do braço para se mostrarem para as pessoas que são crentes. Os hipócritas já fazem isso, mas os homens e mulheres de Deus, elas refletem Cristo através das suas vidas, do seu modo de viver, do seu estilo de vida. Olhai para nós. Que esse chamado, meus irmãos, vá de encontro ao meu coração e ao teu coração, onde muitas vezes as pessoas não precisam ouvir palavras proferidas da minha boca e da tua boca para reconhecerem Cristo como seu Salvador. Simplesmente através da minha vida, do meu modo de viver, elas podem observar Jesus através da minha vida, do meu exemplo, do meu caráter, como homem e como mulher de Deus, como alguém que conhece a palavra, mas não simplesmente só conhece, porém vive, pratica a palavra de Deus. E Pedro e João se apresentam como essas pessoas. Olhem que eles eram homens Pedro era um homem difícil, complicado. E João também, antes de Cristo, provavelmente não era talvez tão amável quanto. Mas, meus irmãos, eles foram homens que cravaram também seu nome na história. Não simplesmente porque eles possuíam alguma habilidade ou alguma característica dos quais colocavam eles no topo ou em primeiro lugar no ranking, não. Eles foram grandes homens, grandes heróis da fé, porque eles testemunhavam Cristo cravado na cruz. Meus irmãos, e isso mexeu com aquele homem. Pedro diz, olhai para nós. E Pedro e João olham para aquele homem de forma diferente. Talvez aquele homem nunca tenha recebido esse olhar. Talvez todo o olhar que esse homem recebeu foi de reprovação. Recebia uma esmola, alguns centavos, e isso era a sua vida, de desprezo, de escanteio, de solidão.
Talvez o máximo que ele deveria ter recebido pudesse ser um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei. Mas esse homem agora ouve a frase: olhai para nós. E Pedro e João olham para esse homem atentamente, fixamente. Pedro e João não desgrudam os seus olhos desse homem. E quando Pedro e João dizem: olhai para nós, meus irmãos, isso mexe muito com esse homem. Porque após as palavras de Pedro e de João, a palavra de Deus diz que esse homem começou a olhar para os dois de forma plausível e bem atento, esperando receber alguma coisa. E o interessante agora é que após tudo isso, ele olha também para Pedro e João de forma fixa, talvez ansioso, esperando algo, dinheiro, algo que pudesse saciar sua fome. E Pedro e João dizem o seguinte para ele no versículo 6: eu não possuo nem ouro e nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. Eu te dou o próprio Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho de Deus. Levanta-te e anda. Meus irmãos, tudo que eles possuíam era Jesus. O bem mais precioso que esses dois homens tinham era Jesus. Eu não possuo prata e nem ouro, porém nós temos Jesus. E de fato, Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo que eu necessito. Sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu não vivo, sem Ele eu não existo, sem Ele eu não respiro, sem Ele eu não tenho saída, eu só tenho a morte, simplesmente e somente ela. Meus irmãos, mas isso me chama a atenção para uma coisa, que as igrejas hoje, contemporâneas, nos dias atuais, ela é o contrário do que Pedro diz. Elas têm ouro e têm prata, porém não têm Jesus Cristo. Olha que com Pedro e João foi diferente. Eles não tinham nem ouro e nem prata, porém eles tinham Jesus. E é o mais importante. As igrejas hoje estão cheias de pessoas, porém vazias de Jesus, cheias de utensílios banhados a ouro, poder aquisitivo enorme, diferente da realidade de muitas pessoas. É isso que as igrejas possuem, é isso que elas pensam, é isso que muitas delas pregam e confiam. Para algumas o dinheiro acaba sendo o seu Deus, Mamon. Mas, meus irmãos, a grande lição que fica é que Pedro, ao dizer olhai para nós, por o seguinte: porque nós não temos dinheiro. O dinheiro não nos possui. Nós não temos ouro, não temos prata. Mas eu tenho alguém que transformou a minha vida, que me fez uma nova pessoa, uma nova criatura, que mudou meu coração, que mudou o meu viver, que mudou a minha mente, que não me prometeu morada terrestre, porém morada celestial, que não me prometeu morte eterna, porém vida eterna, que não me prometeu perdição, porém salvação. É Jesus. E Pedro e João apresentam Jesus para esse homem. E esse homem se enche de alegria. Esse homem é curado. Mas na frente ele dá testemunho de Jesus. Porque dois homens ousados, cheios do Espírito Santo, disse para ele: olhai para nós. Não foi uma frase qualquer, mas uma frase que me chama à reflexão e a compreender e carregar comigo
e apresentar para as pessoas o Cristo, do qual eu amo, eu adoro. Olhai para nós. Então, meus irmãos, Pedro e João foram dois grandes homens, homens que não se envergonharam do Evangelho, homens que tiveram a sua vida transformada, homens que andaram, comeram, viveram e escutaram de Jesus. E nos deixa agora essa grande lição. E lembre-se que as pessoas irão olhar para você, assim como olhavam para Pedro e João. E elas não querem simplesmente olhar para você e dizer: ali vai Cássio, Albérico, Bruno Martins, Jamie, William. Não. Elas querem olhar e dizer: ali vai um homem de Deus. Um homem e uma mulher que, de fato, eles vivem para a glória de Deus. Eles não querem olhar e dizer: ali vai Renan, Magrão. Ali vai um atleta. Não, eles querem olhar para as nossas vidas. Eles querem ver Jesus através do meu viver, da minha conduta, das minhas ações, das minhas palavras. Então, meus irmãos, olhai para nós. É um chamado à reflexão, para vivermos a cada dia para a glória de Deus, mostrando para as pessoas o verdadeiro, o Senhor e Salvador das nossas vidas, mostrando para as pessoas quem é Cristo, o que Ele fez, o que Ele prometeu, que de fato é um dia buscar a sua igreja, é nos buscar, é raiar pelas nuvens, em grande estrondo, convocando a sua igreja, o seu povo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e aplique a sua maravilhosa palavra em nossos corações. Eu queria orar nesse momento, orar por você que nos assiste, e orar por você que ainda há de assistir esse vídeo, essa mensagem. Minha oração é que Deus abençoe a tua vida. Minha oração é que Deus cuide de você. E minha oração é que vidas sejam transformadas por amor a Cristo e que as pessoas olhem para você e vejam o caráter de Cristo também. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse momento de reflexão. Que o Senhor nos ajude a apresentar para as pessoas Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu oro pelas pessoas que nos acompanharam, que estão aqui nos assistindo, mas também oro pelas pessoas que ainda irão de assistir, ó Deus. Ó Pai, nos ajuda a vivermos e termos uma conduta ilibada, a não se envergonhar do Evangelho, a viver para a glória de Deus. Obrigado, ó Pai, por tudo. Obrigado pelos atletas cristãos. Abençoa o Albérico, sua família, os pregadores, a você que nos assiste. Obrigado. Obrigado, Deus, por essas pessoas. E nos ajuda a cada dia a dizer para as pessoas: olhai para nós, a vivermos esse chamado para a glória de Deus. Que Deus aplique a sua maravilhosa palavra em nossos corações.